Cumprimento todos com a paz do Senhor. Nós temos uma lição que vamos trabalhar a temática do livro de Jó, o embate, a pessoa de Satanás, a figura de Satanás, a postura dele ali como acusador e tentador. E nós fizemos um esboço na nossa aula que nós pretendemos fazer um pequeno panorama do Antigo Testamento, apresentando a pessoa de Satanás. Em seguida, iremos fazer um pequeno panorama do Novo Testamento, apresentando a estratégia, a forma de atuação, né? Para depois, na segunda metade da aula, chegarmos ao caso de Jó e concluirmos a aula com a confiança no cuidado de Deus. Por isso a expressão ali, reciprocidade. A Bíblia diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. A confiança de que Deus é soberano. E que a revista já na introdução nos adverte de dois riscos que nós temos. Um é você subvalorizar. É você entender e se portar como se Satanás não existisse. Ignorar a pessoa dele. E o outro erro é você supervalorizar. Um é você abaixar demais a preocupação acerca da existência, a consciência acerca, não diria nem preocupação, mas a consciência bíblica do que a Bíblia fala, da sua estratégia, da sua forma de atuação. E o outro equívoco que corremos é a gente supervalorizar. Eu já ouvi alguns crentes imaturos falar que eu não vou querer me envolver mais com a obra, porque toda vez que eu me envolvo com a obra, eu sofro retaliação. Eu sofro uma rebordosa grande. E Satanás é muito feroz, eu não vou querer ter problema com ele. E fica covardado. Eu já vi declaração de crente falando isso. Então é a atitude de supervalorizar. A outra atitude é você menosprezar completamente a existência dele e não se aperceber que a nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, mas sim contra os principados e potestades dominadores desse mundo tenebroso. Ainda à guisa de introdução, eu queria desafiá-los a, se não estudaram ainda em toda a sua vida, estudar pela primeira vez, e se já estudaram não sei quantas vezes, reler nesse trimestre o livro de Jó. Quando a gente relê de uma forma sistemática, direcionada, a gente amplia a nossa capacidade de retenção e de conhecimento. Você começa a ter uma visão do todo. Então você não vai enxergar apenas um versículo ou um capítulo, você vai enxergar toda a história de Jó, vai ter um aproveitamento muito melhor nesse trimestre, caso você faça isso. Eu parei para fazer, agora, assim que começou o trimestre, e em 2 semanas eu consegui ler o livro todo. Se você cada dia ler 3 capítulos, em 14 dias você vai ter lido o livro todo, né? E o livro de Jó, ele não é muito dividido em seções. Os capítulos, pelo menos, salvo memória, ele não tem muita seção, é só o capítulo mesmo. Então, o Evangelho você ainda dá para ler uma sessão pequenininha e meditar naquela sessão e parar a leitura. E se você for ler porções muito pequenas, você perde o fio da meada, perde o raciocínio. Porque às vezes Jó vai fazer uma defesa e a defesa de Jó é 3 capítulos, 4 capítulos. E se você quebrar, você acaba que não conecta todo o pensamento dele naquela defesa. E às vezes os amigos dele fazem uma acusação que também não é um capítulo, é 2, 3. Então o ideal é que você pegue e, quando diz lá,
fala de Elifaz, fala de não sei o que, fala de Jó. Pegar do início daquela fala até o final para pegar o entendimento daquilo ali. Então fica esse desafio de podermos incluir na nossa leitura bíblica com prioridade o livro de Jó nesse trimestre. Irmãos, para fazermos um panorama bíblico do Antigo Testamento acerca da identidade e a missão de Satanás, nós temos que começar com a sua criação e a queda de Satanás. A Bíblia diz que Satanás foi criado por Deus. E nós temos dois textos que teologicamente um é o texto de Isaías, capítulo 14, e o outro é o texto de Ezequiel, capítulo 28. Eles profetizaram para reis da época. Isaías profetizou contra a Babilônia e Ezequiel profetizou nessa parte aqui contra Tiro. Só que algumas expressões que eles usam faz lembrar, faz encaixar a pessoa de Satanás. Em diversas profecias bíblicas existe um conceito chamado de duplicidade profética. O profeta faz aquela profecia sobre um determinado fato presente, mas aquela mesma profecia se espelha, reflete um fato futuro, né? Então nós vemos isso, no caso não futuro, mas passado, nesse exemplo aqui, uma semelhança, uma similitude muito forte, descrevendo ali a criação de Satanás. Se não, vejamos alguns versículos. Começamos por Ezequiel, capítulo 28. Vejamos, ele é descrito como ungido, versículo 14, 28, 14. Ele é descrito como ungido, consagrado para uma tarefa indizivelmente santa de guardar o trono do Todo-Poderoso Criador. Veja o que diz o versículo 14. Quem pode ler? Ezequiel 28, 14. Para correr e estabeleci no Monte Santo de Deus. No Monte Santo de Deus estava, no meio das pedras, folgueadas, andava. Perfeito era os teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou de iniquidade em ti. Então ele foi criado um ser perfeito, né? Assim também como Adão foi criado um ser perfeito. Entretanto, ele tinha a capacidade de tomar decisões morais reais. Ele tinha a opção de tomar a decisão de certo ou errado. E no meio desse caminho ele optou, ele deixou-se ensoberbecer e optou por se rebelar contra Deus. Ainda no versículo 12, dois versículos anteriores, ele vai descrever como sendo dotado de beleza inigualável, vestido de luz radiante, cheio de pedras preciosas e cheio de sabedoria. A Bíblia chega a usar a expressão de ele era o selo da perfeição de Deus. Ou seja, dando a entender que Deus tinha caprichado de todas as suas criações angelicais, Deus tinha caprichado na sua criação. Ele era um selo da perfeição de Deus. O mesmo irmão que leu o versículo 14, leia o 12, por favor. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro. Diz-lhe,
Assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, feito com sabedoria, perfeito por montura. O 13. Estiveste no Éden, jardim de Deus, e toda pedra preciosa era a tua cobertura, sardônia, opádio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Assim se faziam os seus tambores e os seus tímpanos no dia que fosse criado ele preparado. Então, na interpretação dessa passagem, fala-se que Satanás seria o ministro do louvor de Deus, porque faz menção aí a alguns instrumentos musicais, né, e que foram criados, preparados no dia que ele foi criado. Então ele era dotado de beleza, de luz, de perfeição, de sabedoria, era o selo da perfeição de Deus, só que Deus lhe outorgou a possibilidade dele tomar decisões morais reais, decidir pelo certo ou pelo errado. Aí vejamos o que aconteceu no coração dele, está melhor descrito em Isaías capítulo 14. Versículo 13 e 14. Isaías 14, versículo 13 e 14. Eu pediria para um outro irmão fazer essa leitura. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da ponta dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Amém. Então, sentimentos de soberba, sentimentos de orgulho, de prepotência, começou a estar no seu coração. E naquele momento, voltando para Ezequiel, não precisa abrir, só vou citar, voltando para Ezequiel capítulo 28, versículo 18, o profeta fala que ele foi reduzido a cinza, toda a glória que ele tinha foi retirada, toda a majestade que ele tinha, toda a perfeição que ele tinha foi lhe retirada. E assim como a madeira que é deteriorada pelo fogo e no final só restam cinzas, a figura de Satanás hoje representa as cinzas do que ele era. Ele foi consumido pela glória de Deus e ficou como carvão, foi retirada toda a sua glória e foi expulso do céu. Jesus fala: eu vi Satanás caindo do céu como um raio, né? E a partir daí ele se propõe a empreender esforços, não somente ele, mas a Bíblia diz que uma terça parte dos anjos caiu junto com Satanás. Então nós não sabemos o número de anjos, de serafins, querubins, anjos, arcanjos que existe no céu, mas sabemos que uma terça parte caiu, que aderiram à sedição de Satanás e caiu junto com ele. E a partir daí a Bíblia mostra Satanás disposto a atrapalhar e embaraçar os planos de Deus, né? E a queda do homem, ele tem uma participação relevante, colocando em dúvida o que Deus disse para a mulher, em seguida desmentindo o que Deus disse, colocando a sementezinha de querer ser semelhante a Deus, do jeito que nasceu no coração dele: subirei e serei semelhante a Deus. Ele quis colocar a mulher: olha, Deus sabe que no dia que tu comeres, te abrirão os olhos e conhecerás o bem e o mal, e tu serás semelhante ao Altíssimo, né?
Então ele atua ali na queda do homem. E a Bíblia apresenta ele como um opositor do reino de Deus. E esse aí agora vamos dizer assim, é um grande resumo da figura de Satanás, que eu vou falar agora, acerca do Antigo Testamento. Em que se baseava a atuação de Satanás no Antigo Testamento? Se baseava em fazer oposição à expansão do reino de Deus. E como o reino de Deus se expandia no Antigo Testamento? Através da nação de Israel. Então Satanás tinha como agenda fazer frente contra a nação israelense, fazer frente contra as tradições reveladas por Deus na nação de Israel, fazer frente contra os avanços militares de Israel. E ele sabia que contra Israel não valia encantamento. A Bíblia mostra lá no caso de Balaão, que o rei Balaque de Moabe contratou Balaão para amaldiçoar Israel. E então Balaão, em Números 23, não precisa abrir, versículo 33 fala: contra ti, ó Israel, não vale encantamento. Porque Israel estava protegido por Deus. Mas qual era a agenda então de Satanás contra Israel? É o que deixa muito claro ali em Josué capítulo 7, versículo 12. E aí eu peço para que o irmão leia Josué capítulo 7. Apesar do texto não falar da pessoa de Satanás, mas eu vejo nesse texto a agenda. O que seria a agenda de trabalho? A agenda é a pauta. A agenda ali é a estrutura pela qual você vai tentar desenvolver o seu trabalho. Então esse texto ele demonstra muito bem a estratégia, o modus operandi de Satanás do Antigo Testamento. Josué capítulo 7, versículo 12. Pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estou amaldiçoado. Não serei mais convosco, se não desarraigarde o anátema do meio de vós. Então ele sabia que não poderia vencer a nação israelense, porque contra a nação israelense não havia encantamento, e era o próprio Deus que pelejava por ela. E a forma operante de Satanás era o quê? Era trazer anátema, trazer pecado, fazer com que o povo se torne, em vez de abençoado por Deus, amaldiçoado por conta do pecado. Isso aconteceu no caso em questão na cidade de Ai, em que Acã desobedeceu a ordem de Deus e foi atraído pela capa babilônica e por alguns tesouros. E eu tenho certeza que o tentador naquele momento se apresentou para ele: rapaz, ninguém vai ver, toma para ti, toma para o teu prazer, contempla, guarda para ti. Do jeito que aconteceu lá, acontece hoje. Ele não pode nos vencer, ele não pode furar a proteção de Deus, o selo de Deus nas nossas vidas, desde que estejamos nós devotados a Deus. Entretanto, se nós dermos vazão ao pecado, ao anátema, nos tornaremos sistematicamente, nos afastaremos de Deus e estaremos expostos à atuação dele. Situação semelhante, como eu falei, aconteceu no caso de Balaão. Balaão, ele concluiu que não dava para amaldiçoar Israel. Então Balaão apresentou um estratagema para Balaque, disse: olha, pega as tuas mulheres mais bonitas, as tuas sacerdotisas, porque o culto de Baal, Peor e de outras entidades malignas envolvia a prostituição cultural. Os homens se prostituíam com as mulheres e aquilo tinha uma ligação religiosa, um simbolismo espiritual, de um sacrifício, de uma oferenda da relação
para aquela entidade maligna. Elas eram sacerdotisas. Então Balaão disse, olha, a gente não consegue vencer Israel, desde que eles estejam debaixo, até que eles estejam debaixo da proteção de Deus, nós não conseguimos fazer nada com Israel. Agora, se nós atrairmos ele para a prática pecaminosa, eles estarão virando as costas para Deus, e aí sim a gente pode poder vencer Israel. E naquele episódio, por conselho de Balaão, aquelas mulheres entraram nos limites de Israel ali, e os homens, perdão da palavra, que às vezes nós também somos abestados, mas os homens abestados, sem visão espiritual nenhuma, e às vezes nós nos portamos assim também, né? Os homens abestados se enveredaram ali pela beleza daquelas mulheres e pensaram assim, não tem problema não, elas são sacerdotisas, mas não tem nada a ver com o culto dela, eu só quero mesmo ter relação com ela. Aí a Bíblia diz que naquele momento, o que aconteceu com Ai, aconteceu novamente. Israel se tornou anátema aos olhos de Deus, amaldiçoado, e começou a ver uma praga, e dessa praga, Deus, a ira de Deus, começou a consumir e matar os homens. 24.000 pessoas morreram naquela praga. E aí Finéias, filho de Eleazar, neto de Arão, foi movido por um temor, por um zelo da glória de Deus, e ele viu quando um homem israelita foi atrás de uma dessas mulheres, ele seguiu. Quando os dois estavam no ato sexual, ele pegou uma lança e cravou a lança, que transpassou as costas do israelita, e a mulher e os dois morreram cravados naquela lança. A Bíblia diz que aquele ato de Finéias fez a praga cessar, a mortandade parar, e tirou aquela maldade de Israel. Então, irmãos, é preciso termos a percepção do nosso inimigo, para não nos comportarmos como pessoas abestadas. Perdão da expressão. Estava programado nem de falar isso, mas veio na hora. E às vezes nós nos comportamos de forma abestada, desapercebidos da realidade espiritual. Então essa era a forma operandi de Satanás. Eu não posso vencer o que Deus tem com a nação de Israel, mas eu posso contribuir para que a nação de Israel vire as costas para Deus, e com isso elas vão se tornar vulneráveis, né? Nós vemos muito claro, nós não vamos ler por conta da hora, mas no exemplo da reconstrução dos muros de Jerusalém, de Neemias, nós vemos muito claro o sentimento e essa indignação de Satanás pelo avanço da obra de Deus. Quando Neemias voltou do cativeiro para reconstruir os muros de Jerusalém e em seguida o templo de Jerusalém, ele começou a fazer a obra. E a Bíblia relata ali na figura dos inimigos, Sanbalat e Tobias, que eles se enfureceram conforme via a obra sendo reedificada. Eles se enfureceram. Eles disseram, nós não vamos deixar barato. Eles não vão perceber. Nós vamos entrar no meio deles, se misturar com a obra, e num momento vamos ordenar um ataque e eles não vão perceber. Então, assim é a postura de Satanás, de querer empatar, embaraçar, resistir o avançar da obra de Deus. E fazia parte da obra de Deus a reconstrução dos muros de Jerusalém. E a aplicação desse contexto em nossas vidas faz lembrar situações em que nós temos vivido em derrota. Às vezes nós temos vivido em derrota em uma área em que Satanás tem nos tentado e tem nos vencido. Relacionamentos interpessoais, relacionamento matrimonial, relacionamento profissional, seja qual for o desdobramento. E de repente nós estamos vivendo com muros, com roturas. Muros com roturas quer dizer o quê? Brecha, vulnerabilidade,
E você de repente, não, agora eu vou consagrar, vou orar, vou jejuar, vou buscar a Deus, vou ler a palavra, vou memorizar versículos, vou me afastar. Se você tomar uma postura dessa em prol da restauração de alguma área da sua vida, ele vai se enfurecer, ele vai querer atuar para desfazer toda e qualquer ação de reconstrução. Foi assim que ele operou no Antigo Testamento. Ele incitava os homens ao pecado. E muitas vezes, irmãos, ele vai se apresentar nas nossas vidas nos incitando a algo que aparenta ter razões boas, mas no fundo ali é uma incitação de Satanás. A revista faz menção de Davi, em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1, que a Bíblia diz que Satanás incitou Davi para levantar um censo em Israel. Mas qual foi a incitação que Satanás fez a Davi? Satanás se apresentou com um tridente e disse, olha, eu quero que tu faça isso. Não. Satanás colocou no Davi o desejo de munir a nação de Israel de uma forma melhor, do ponto de vista militar. Um senso do poderio das forças armadas de uma nação, hoje em dia nós vemos com bastante importância para você poder fazer todo o planejamento de gasto de recursos, de gastos com ferramentas, com vestimentas, com suprimentos, né? Mas aquele sentimento fazia Davi deixar de confiar em Deus como o Senhor dos Exércitos, como Jeová dizia, a minha bandeira é. E aquilo era uma provocação, né? Às vezes, por exemplo, isso pode ser contextualizado. Deus tem um centro da vontade para a sua vida, e o centro da vontade de Deus passa pela, de repente, o local em que você está. E de repente Satanás incita o seu coração pensando em coisas boas. Não, mas eu preciso trabalhar, eu preciso experimentar, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer isso, eu vou fazer isso. E você vai com uma razão humanamente justificável. Mas você está saindo do centro da vontade de Deus e está sendo incitado por Satanás. É por isso que temos a percepção plena da pessoa de Satanás. A percepção plena do modus operandi de Satanás. Tanto com a visão do Antigo Testamento, como acontecia a atuação dele no Antigo Testamento, e de uma forma muito mais profunda até do Novo Testamento, que reproduz melhor ainda o nosso contexto, né? E aí Davi teve duras consequências nesse episódio de 1 Crônicas, capítulo 21, mas eu não vou decorrer. Depois os irmãos podem ler e verificar. Daniel, capítulo 10, versículo 12 e 13, passa um outro exemplo emblemático em que Daniel iniciou um jejum de 21 dias para buscar a resposta de Deus acerca do tempo em que Deus iria restaurar a nação de Israel. Ele entendia que o tempo que foi profetizado pelos profetas tinha se cumprido. E ele queria uma resposta, queria um direcionamento. Mas passaram-se 21 dias e não tinha resposta. E ele estava em jejum e consagração a Deus. Então o anjo apareceu para ele e disse: Daniel, varão muito amado, muito estimado, não temas, porque desde o dia que tu iniciaste a tua busca, a tua oração, eu fui enviado por Deus para te trazer resposta. Mas acontece que o príncipe da Pérsia me impediu de passar. Até que Deus teve que enviar o arcanjo, salvo memória, parece que foi Miguel, arcanjo Miguel, para guerrear com o príncipe da Pérsia, para que eu pudesse passar e ter acesso a você. Então, Deus pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Ele é onipresente. Só Ele é onipresente. Só Ele é onisciente, onipotente. Mas os anjos, nem os anjos de Deus, nem os anjos caídos, Ele
ele pode estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Eles têm que se deslocar, e nesse deslocamento ele pode encontrar empecilhos. E nesse caso em questão, ele encontrou o empecilho do príncipe do reino da Pérsia. Dando a entender, irmãos, que o reino de Satanás ele é um reino hierarquizado. Ele é um reino em que você tem o soldado raso, você tem o cabo, o sargento, eu não sei a hierarquia militar, porque eu nunca fui militar, mas o sargento, o suboficial, o oficial, o tenente, o capitão, ele está todo hierarquizado. Quando Paulo fala, nós não temos que lutar contra a carne, contra o sangue, mas contra os principados e potestades e dominadores desse mundo tenebroso. Né? Então, nós temos esse fato também emblemático, que traz muita luz nesse entendimento da pessoa de Satanás no Antigo Testamento. E por fim ainda não, ainda tem outro tópico do Antigo Testamento. Ele, em Zacarias capítulo 3, versículo 1, como o sumo sacerdote Josué foi se apresentar diante de Deus, a Bíblia diz que Satanás estava ao seu lado para tentar se lhe opor. Então, se fizermos, a exemplo do que aconteceu com Neemias, se fizermos uma intenção de nos consagrarmos, de buscarmos a Deus, Ele vai estar ali para nos opor. Irmãos, às vezes eu já participei de algumas atividades de casais, um mero exemplo, ou qualquer outra atividade que você vai pregar, vai ensinar, vai participar, ele vai tentar lhe embaraçar para que você se comprometa e não possa, a exemplo de Israel, se torne anátema para fazer aquela tarefa. Então, às vezes, você está envolvido com a atividade de casais, vai ministrar sobre casais, e aquela situação vai vir de forma potencializada, incitada por Satanás, para que naqueles dias você entre em conflito com a sua esposa e você se torne descredibilizado de fazer a tarefa. A ação dele no Antigo Testamento também estava em fomentar a adoração, a falsa adoração. Ele tentava impedir a adoração a Deus, como eu narrei até agora, e ele tentava fomentar, ele tentava dar resposta a outras práticas. Quando você pensa que Elias, quando fez o desafio aos profetas de Baal, vamos orar aqui para ver quem é Deus em Israel. Se Baal é Deus, ele vai responder vocês. Se o Senhor é Deus, ele vai me responder. Você pensa que Baal não podia responder ali, não? Ele não pôde responder porque Deus não deixou. Porque Deus botou um anjo lá para guardar e ele não... Baal no sentido de Satanás. Porque Satanás apresenta respostas às práticas pagãs. Oséias capítulo 4, versículo 12 fala que o meu povo se prostituiu, se dobrou perante um pedaço de pau, e esse pedaço de pau lhe traz resposta, porque o espírito de prostituição lhe enganou. Então Satanás atuava fomentando outras crenças religiosas. Então, para o quê? Para tentar atrair Israel, para tentar prender as outras nações, para não se converter também ao Deus de Israel. Então, os cultos de a Baal, a Astarote e a inúmeros outros, a Dagon, existiam respostas. Mas respostas essas porque o espírito de prostituição enganava o povo. Ele enganava, ele se fazia passar por aquele ídolo. O mesmo acontece também, ainda no Antigo Testamento, no episódio em que o rei Saul vai consultar uma feiticeira. 1 Samuel capítulo 28, versículo 13 e 14, não vou ler, mas a Bíblia descreve que ela vê um espírito subindo da terra, como um Deus subindo da terra, e entendeu Saul que se tratava do espírito de Samuel. E aquele espírito se passou como se fosse o espírito de Samuel, dando resposta a Saul como se fosse Samuel. Então Satanás ele atuou no Antigo Testamento dessa forma, tentando embaraçar Israel, de forma a levá-los a pecar e sair debaixo da bênção de Deus, da proteção de Deus, fazendo estar amaldiçoado,
e tentando fomentar crenças que divergiam da palavra de Deus. Se a palavra de Deus dizia que era amaldiçoado, era anátema consultar os mortos, pronto, ele ia tentar fomentar a consulta dos mortos. Se a palavra de Deus dissesse que 2 mais 2 é 4, ele ia tentar provar ou que era 5 ou que era 3. Mas nunca, sempre vai disfarçar o 4, para que os homens não enxergassem o 4. Ou você enxerga aqui o 5, ou você enxerga o 3, mas não aceita o 4 não, que não vai dar certo para você não. Essa era a forma de operar de Satanás no Antigo Testamento. Aí nós viramos a aliança do Antigo para o Novo. E entendemos Satanás da mesma forma como o Antigo, como o opositor da expansão do reino de Deus. Sendo que entre o Antigo e o Novo nós temos uma transposição de reinos. No Antigo Testamento nós tínhamos a nação de Israel como a forma como Deus estava expandindo o reino dele na terra. Já no Novo Testamento nós temos a igreja. Então Satanás começa a fazer oposição ao avanço do Evangelho, ao avanço da palavra, ao avanço da igreja, né? E a Bíblia diz que existe o reino de Satanás. O Novo Testamento já vai trazer uma visão mais profunda de tudo isso, né? Porque o que o Antigo nos revela de sombra, por sombras muitas vezes, com uma visão turva, como se uma neblina estivesse na nossa frente e nós enxergamos alguns fatos sobre a opacidade, a visão turva da neblina. No Novo, as coisas se tornam mais claras, mais definidas, mais sistematizadas, e a nossa visão se aprofunda. E no Novo Testamento vai trabalhar com muita clareza que Satanás ele tem um reino na terra. E que o reino de Deus está em confronto, em choque. E isso, irmãos, faz lembrar os filmes medievais de guerra. Não sei se vocês fazem recordação de uma fileira de exército enfileirada, uma outra fileira do inimigo mais na frente enfileirada, e quando se dá a ordem da batalha, aquelas fileiras elas se transpassam. Elas vêm e se transpassam. Assim está acontecendo constantemente entre o reino de Satanás e o reino de Deus. Como é descrito o reino de Satanás? Como o caminho largo que leva à perdição. Como é descrito o reino de Deus? Como o caminho estreito que conduz a uma porta estreita que leva à salvação. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. O reino de Satanás também é descrito, segundo Efésios capítulo 2, e versículo 1, 3, e 1 João 2, do 15 ao 17, que nesse caminho largo, todos que estão nele, estão segundo o curso do mundo. O que seria o curso do mundo? É como se você quisesse subir uma escada de elevador do shopping center, quando ela está descendo. Qual é o mais fácil? Ficar parado e descer no curso da escada, ou se esforçar para subir uma escada que desce? Então, quem está no caminho largo, basta ficar parado, porque ela está no curso do mundo. Quem está no caminho estreito tem que ir contra a maré, contra a correnteza do rio, contra a direção da escada. E nesse curso do mundo, está abrangendo aí a cobiça dos olhos, aquilo que atrai os teus olhos, aquilo que atrai a tua carne, a cobiça da carne, aquilo que alimenta a soberba da vida. O que é a soberba da vida? É a iniciativa do ser humano de decidir pelo pecado, de virar as costas para o temor do Senhor, de virar as costas para a prática da justiça, a prática da santificação, e dizer assim: eu vou fazer porque me agrada, porque me atrai, porque me alimenta. Então você ser soberbo contra a vida, você ser o dono do
Você deixar o seu eu governar a sua carne, governar os seus pensamentos, ao passo que quem está no caminho estreito, quem é conduzido à porta estreita, quem está dentro do reino de Deus, são os que passaram pela experiência da remissão dos seus pecados, da justificação mediante a fé, pelo processo da regeneração, pela morte do eu, por carregar a cruz, por se submeter ao jugo de Jesus, por abraçar o reino como uma pérola de grande valor. E com isso eles enfrentam uma transposição de reino. Eles são retirados do reino de Satanás, do curso desse mundo, e passam por uma ação de Deus a fazer parte ao reino de Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14, Efésios 2, versículo 4 ao 6, Atos 26, 18. De forma que os dois reinos estão em choque. E esse choque, irmãos, ele é muito claro. Quando Jesus fala ali da igreja, em Mateus 16, versículo 18. Vamos abrir a palavra. Mateus capítulo 16. O irmão que abrir, pode ler, por favor. Ele 18. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pronto, amém. O que aqui Jesus está dizendo? Olha, eu edificarei a minha igreja. Haverá uma mudança da forma de operação do reino de Deus. Em outra passagem ele fala lá que o pai tinha uma vinha e arrendou os trabalhadores. Os trabalhadores não eram dignos. Mataram os encarregados que o pai mandava para tomar conta, para prestar conta acerca daquela plantação. Daqui a pouco o dono da vinha disse: eles não respeitaram meus encarregados, vou mandar o meu filho. E eles mataram o filho. Então Jesus disse: o que o dono daquela vinha irá fazer? Irá tirar a vinha daquele povo que não foi digno, não deu os frutos esperados, vai transpor para outro povo, que é a igreja. Eu edificarei a minha igreja. E Jesus fala o seguinte: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Isso dá a entender o que, irmãos? Aquilo que eu falei, um exército de um lado, um exército do outro, e choque. E nesse caso, Satanás, que é um exército estabelecido, Satanás, que é um exército, vamos dizer assim, consolidado, e o reino de Deus que que é chamado a avançar sobre os limites, as trincheiras, as portas de Satanás. É um outro detalhe nesse texto que Jesus fala: olha, as portas do inferno. Jesus não fala as catapultas do inferno, as lanças do inferno, as estratagemas de ataque do inferno não vai prevalecer contra a minha igreja, não. Jesus fala que o avançar do reino de Deus através da igreja irá vencer as portas. Portas vai entender o que, irmão? Proteção, segurança. Então a missão da igreja é avançar. A missão da igreja é conquistar terreno, é fazer a luz do evangelho brilhar na vida de pessoas que andam em trevas, na vida de pessoas que andam algemadas, em derrotas, em miséria, como profetizou Isaías, versículo 9, capítulo 9, versículo 2 e 4. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que habitavam na região da sombra da morte, tu multiplicaste esse povo a alegria e lhe aumentaste, todos se alegrarão perante ti. Então, irmãos, essa é a missão da igreja, é avançar sobre os povos que estão em trevas. E nesse avanço, Jesus falou em outra história: olha,
Ninguém entra na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem antes amarrá-lo, para depois poder roubar os seus bens. Então, nesse trabalho de evangelização, nesse trabalho de discipulado, nesse trabalho de missões, ele tem toda essa conjuntura espiritual. Nós, quando entramos na casa de uma pessoa não crente, nos relacionamos com uma pessoa não crente com a intenção de evangelizar. Irmãos, os oficiais da igreja estão passando, recolhendo dízimos e ofertas, amém? Estaremos diante desse embate de dois reinos, né? E a estratégia de Satanás e a missão dele no Novo Testamento, completando aí esse panorama do Novo Testamento, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3 e 4, Paulo fala, olha, o nosso evangelho pode estar encoberto para os que perecem, porque Satanás tem endurecido o coração, tem atuado para cegar o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho. Então, o reino de Deus é chamado a avançar sobre as trincheiras do inimigo. E Satanás vai oferecer resistência. Ele vai fazer com que o evangelho se torne obscuro. E você há de concordar comigo que até mesmo dentro da igreja nós temos diversos crentes religiosos que ainda não entenderam o que é o evangelho. Por exatamente essa atuação do inimigo de tentar fazer o evangelho estar oculto ao coração dos homens. E como é que ele faz isso? Diversas estratégias, fomentando crenças, como foi dito em Oséias capítulo 4, 12, o meu povo se prostra diante de uma vara e o espírito de prostituição lhe corrompeu. Paulo trabalha essa ideia em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 19 e 20, falando que não quero, irmãos, que vos associeis aos ídolos. Ou vocês não sabem que o que os gentios sacrificam aos ídolos, na verdade eles estão fazendo a demônios. Não é os ídolos, é a demônios. Quando um católico faz uma prece de Ave Maria, aquela prece de Ave Maria não está indo para Maria, está indo para o demônio, está indo para Satanás. E ele tem fomentado isso, fomentado essas crenças, né? Eu anotei aqui 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. O Espírito, porém, expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então ele tem atuado a fomentar todo o aspecto intelectual, doutrinário, acerca do estudo de Deus, acerca do estudo da espiritualidade. Sinais de prodígios. Quando o anticristo vir, ele vai ser cheio de sinais e prodígios de mentira. E nós sabemos que o anticristo vai manifestar-se lá mais na frente, mas a atuação dele já tem estado presente há muitos anos na face da terra, obstruindo a pregação do evangelho de forma persistente. Quantos aqui lembram do episódio do Gadareno? Uma certa vez eu vi uma mensagem e eu fiquei assim, gostei bastante, porque o pregador ele fez a junção, e realmente é uma sequência, do momento em que Jesus vai atravessar o mar da Galileia para chegar a Gadara. E nesse momento é o momento que há tempestade, em que ele está dormindo no barco e os discípulos se desesperam pelas suas vidas e acordam o mestre e dizem: mestre, nós vamos todos morrer. E o que era aquela tempestade? Será que aquela tempestade era algo natural, irmão? Ou era já o principado de Gadara atuando para que ele não pudesse ir até lá? E nessa pregação, nessa exposição bíblica, o pregador defendeu isso, e eu vi bastante coerência, porque realmente isso é um fato subsequente, eles estão amarrados biblicamente. Então ele estava ali impedindo, é como se a gravidade não estivesse de cima para baixo, mas estivesse de frente para trás, para fazer eles recuarem. Então ali o principado que reinava ali no mar da Galileia recebeu o aviso, pressupôs-se, nessa interpretação, nessa possibilidade interpretativa, é uma possibilidade interpretativa, né?
que recebeu um aviso, olha, resiste porque ele não pode chegar aqui. E na hora que Jesus chega, tem um embate com o gadareno, mas o principado continua na postura de resistir para que o evangelho não entre. Para que o evangelho não... E ele consegue montar aquela situação dos porcos, daquele prejuízo que ele teve, e Jesus é expulso de Gadara. Só que Jesus, estrategicamente, deixa uma bomba atômica, um míssil teleguiado, deixa o gadareno lá para dar testemunho. E mais na frente na Bíblia fala que muitas pessoas enfermas da região da Decápolis, que era a região que envolvia Gadara, vinham na multidão para serem curadas por Cristo, né? Mas o que nós vemos? Batalhas, empecilhos. Então muitas vezes, irmãos, você está ali envolvido em uma obra de Deus, é um filho que cai sobre a cama com febre inexplicável, com uma doença que apareceu de uma hora para outra, para impedir que você faça. Então isso era comum no ministério de Cristo, e nós precisamos estar apercebidos sobre esse modus operandi de Satanás. Outro episódio de resistência, de tentar impedir a pregação do evangelho. Paulo estava evangelizando o procônsul Sérgio Paulo, e aí tinha o pessoa movido por Satanás que estava embaraçando. O que Paulo falava, ele tentava atrapalhar. O que Paulo falava, ele tentava dizer, não é bem assim. Então Paulo se vira para ele e diz, ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, até quando não cessarás de perverter, de resistir aos retos caminhos do Senhor? E lá ele repreende aquela pessoa, ele fica cego, o temor de Deus cai sobre o coração do Sérgio Paulo, que ele estava tentando evangelizar, mas nessa expressão ele traz um ensinamento teológico muito profundo, que Satanás não vai cessar de tentar perverter os retos caminhos do Senhor, né? Mateus capítulo 13, versículo 19, Jesus fala da parábola do semeador. E parte da semente caiu à beira do caminho. E o que acontece com a semente que caiu à beira do caminho? As aves do céu vieram e roubaram. E o que é que Jesus fala? Que Satanás é essa ave do céu. Onde há a pregação do evangelho, há a atuação de Satanás para que esse evangelho não desça ao coração. Aqui, no ato do ensino da palavra, seja numa sala de escola bíblica, seja no púlpito, para a igreja, há uma ação muito forte de Satanás para que essas sementes fiquem à beira do caminho. Há construções mentais que ele sopra nos ouvidos das pessoas. E quando ele não consegue resistir, ele tenta se embaraçar, se misturar com a pregação do evangelho. Atos capítulo 16, versículo 16 e 19, Paulo estava pregando na cidade e vem uma menina com espírito de adivinhação e começa a dizer: estes homens que vos anunciam a salvação são homens de Deus. O que é que ele estava querendo ali? Se embaraçar, dizendo a verdade, confirmando a mensagem do evangelho, mas querendo, se eu não posso resistir, mas eu vou me misturar com eles, né? O mesmo nós vemos na parábola do joio e do trigo. O reino de Deus tem semeado, o reino de Deus tem avançado, mas o inimigo no meio da noite, o trigo foi semeado, mas de repente no outro dia um trabalhador pergunta ao Senhor: mas espera aí, a gente só não semeou o trigo, por que estão aí o joio? E qual é a diferença do trigo para o joio? É que o trigo, quando ele frutifica, ele pende para o lado. E o joio, ele não tem fruto. Então ele está sempre apontado para o céu. Então quando o trigo frutificou, pode fazer a diferença entre o joio que não frutificou. E aí Jesus explica que essa vai ser um modus operandi de Satanás. Ele vai impedir o avanço da igreja, impedir o reino de Deus,
E ele não vai se satisfazer apenas de ter as portas dele reforçadas para que a igreja não invada. Ele vai querer se fazer participante a partir do contexto da igreja. Ele também vai tentar impedir aos que procurarem viver piedosamente em Cristo. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12, fala que todos os que quiserem seguir piedosamente Cristo padecerão perseguição. Ainda na parábola da semeador, Mateus capítulo 13, versículo 20 a 21, Jesus fala que as sementes que caíram sobre as pedras não resistiram na hora do sol, porque não tinha raízes. E na hora que ele vai explicar isso, ele fala: as que caíram sobre a pedra são as que receberam com alegria a mensagem da salvação. Mas vindo a perseguição por conta da palavra, a perseguição que aquela semente sofre não é meramente uma perseguição que acontece a todos corriqueiramente, não. É uma perseguição direcionada por conta da palavra. E isso representa, a parábola do semeador contempla diretamente a figura de Satanás, quando Jesus fala que as aves do céu vinham e roubavam a semente que eram semeadas no coração das pessoas, mas ele contempla também indiretamente a pessoa de Satanás na perseguição do sol causticante sobre a semente que caiu sobre a pedra, porque lá ele fala que a perseguição era por conta da palavra. Então, por conta da palavra, aquelas sementes sofreram perseguição, fazendo menção exatamente ao que Paulo fala em Timóteo, 2 Timóteo 3,12: aqueles que quiserem viver piedosamente padecerão perseguição. Então, dessa forma, irmão, nós temos um panorama. O que seria um panorama? Seria uma visão mais ampla, uma visão mais alta. É como se você subisse no helicóptero e viesse ter uma visão de todo o relevo, de toda a topografia do município de Maceió. Você pudesse ter uma visão mais ampla, mais alta. E dessa forma nós passeamos sobre o modus operandi da forma de atuação de Satanás no Antigo Testamento e do Novo. O Novo trazendo uma visão mais profunda de um embate de dois reinos. Das pessoas que não estão no reino de Deus, elas estão presentes no reino de Satanás, que é o caminho largo, que é o curso desse mundo, que é contemplado pela soberba da vida, pela cobiça dos olhos e cobiça da carne. Então, com a expressão que eu usei para falar dos israelitas que se prostituíram no caso de Balaão como abestados, nós não podemos andar como abestados, desapercebidos acerca dessa realidade. Amém. Então, dessa feita agora, nós vamos para o livro de Jó e vamos ver características de Satanás com o estudo de caso da vida de Jó. Jó, capítulo 1. E esse tópico que eu vou discorrer agora é o tópico 2 da revista, que tem como título O livro de Jó e as obras de Satanás. Vai trabalhar a dor e o sofrimento, o acusador e Satanás como tentador. Vamos tentar extrair lições do exemplo de Jó para identificarmos agora a característica da atuação de Satanás. E primeiro tópico da revista, do capítulo do item 2, ele trabalha a perspectiva de que Satanás é capaz de agir contra o ser humano, trazendo dois sofrimentos. Jó capítulo 1, versículo 12. Quem puder ler o versículo 12 do capítulo 1 de Jó. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tenho está na tua mão. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então,
Satanás ele tem a possibilidade de causar dor, sofrimento, enfermidades, percas financeiras, através de quê? No exemplo de Jó, ele moveu ali outros povos para saquear as propriedades de Jó, e ele moveu até mesmo fenômenos naturais, como ventos, vendavais, e o telhado caiu, né? Então ele tem a capacidade de promover dor e sofrimento através de intervenções no aspecto financeiro das pessoas, no aspecto da saúde das pessoas e nos aspectos climáticos que nos envolvem, né? Entretanto, tudo isso debaixo da soberania de Deus. Deus, ele precisa da permissão para tocar, para agir numa pessoa que teme ao Senhor. E Deus permite que certas coisas aconteçam para que essas pessoas para que elas cresçam, para que elas sejam provadas pelo fogo como o ouro é provado e é separado das impurezas, alcançando um quilate maior de pureza. A tribulação, quando nos alcança, ela vem com esse propósito, o propósito redentivo, que é encontrado em Romanos capítulo 8, versículo 28 e 29. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, para se tornarem segundo a imagem do seu Filho. O bem, muitas vezes para nós, fica difícil de entender que aquilo que a gente quer não é o melhor para nós. Fica difícil de entender, de repente, que a cura de uma enfermidade não seja o melhor para nós. Mas, às vezes, o estar passando pelo processo da enfermidade é o que de melhor pode acontecer conosco, porque nós estaremos sendo peneirados e trabalhados. Nós vamos ter um conhecimento, outra expressão aqui na teologia, conhecimento experimentado. Uma coisa é Deus saber que Jó não negaria. Uma coisa é Deus saber que Jó não blasfemaria. Quando Satanás provoca Deus, Deus sabia o final de Jó. Outra coisa é Jó ter essa experiência na vida dele. O mesmo acontece quando Deus pede a Abraão, o seu filho, Isaac. Deus sabia que Abraão amava Deus acima de todas as coisas. Que ele iria até o fim, por mais duro que fosse. Mas Abraão não sabia. Abraão não sabia que Deus, que o seu temor a Deus era tão grande ao ponto de ir até o fim e de abrir mão daquilo que lhe era mais valioso. Então, muitas vezes nas nossas vidas, o descortinar-se dos valores espirituais das nossas vidas vai se tornar um conhecimento experimentado somente mediante a provação e a tribulação. Por isso, nós temos no livro de Jó uma exposição maravilhosa acerca da soberania de Deus, acerca dos propósitos de Deus. Deus nunca vai perder o controle das nossas vidas. Deus nunca vai perder o controle das nossas rédeas. E que nós vemos também no livro de Jó é uma teologia que está em fase de desenvolvimento. Nós não vemos a percepção nem de Jó e nem dos seus amigos acerca da figura de Satanás, acerca da figura de um adversário. E nós vemos uma teologia
admirável por um lado, porque ele era um homem exemplar, não só de temer ao Senhor, de se afastar do mal, mas em socorrer ao pobre, ao necessitado. E Jó, ele era um conselheiro bíblico, ele era um discipulador. Eu fiz aqui na minha leitura do livro de Jó, eu fiz algumas amarrações temáticas, e não é o objeto dessa aula, acho que encaixava melhor na aula anterior sobre característica de Jó, mas nós vemos que Jó era um discipulador, Jó era um conselheiro bíblico. As pessoas vinham para ele com um problema e ele tinha ali uma palavra revelada por Deus para socorrer as pessoas. Então, nós temos por um lado uma teologia que mudou, que transformou a vida de Jó, mas por outro lado, no livro de Jó, nós temos uma teologia ainda muito pobre, no sentido de não ter muito bem estabelecido a questão dos efeitos da tribulação, dos efeitos da prova, da figura do mal na pessoa de Satanás. E passando pelo tópico 2, do item 2, Satanás se apresenta ali como um acusador. Ele se apresenta diante de Deus, no capítulo 1, em que os filhos de Deus se apresentavam diante dele. Há uma possibilidade interpretativa também diversa, né? Mas aqui me parece mais prosperar que Deus não estaria no céu, mas sim na região celestial, em alguma região mais neutra, em que ele pudesse despachar alguns assuntos. E nessa região Satanás tinha acesso a ele. Porque a Bíblia, em outras passagens, dá a entender que Satanás foi expulso do céu, né? Mas são possibilidades interpretativas. E Satanás de repente se apresenta lá e Deus pergunta: da onde vem Satanás? E ele fala: vim de rodear a terra e de passear por ela. Mais uma vez trazendo a menção de que Satanás não tinha onipresença, não tem onisciência. Ele precisa rodear a terra. Agora ele rodeia a terra, ninguém sabe com que velocidade. Ninguém sabe, certamente não é a velocidade de um ser humano, né? Ele tem a capacidade de rodear a terra e de tomar relatórios informativos dos principados, potestades e dominadores do mundo tenebroso. O reino das trevas, ele é capilarizado, hierarquizado, e nesse rodear a terra e passear por ela, ele estava certamente tomando relatórios gerenciais do seu império, do seu governo. E aí Deus chama a atenção sobre Jó. Viste, meu servo Jó, homem temente, fiel, que se desvia do mal. Então ele vai ali acusar. Ele acusa de ser uma religiosidade por interesse. Vamos ler Jó capítulo 1, versículo 10 e 11. Quem achou pode ler, por favor. 1, versículo 10 e 11. Porventura, não cercar tu que tens a ele e a sua casa e a tua coisa, a obra de suas mãos abençoada, e seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca em tudo quanto tens. E verás se não blasfemas na tua face. Amém. Então, é incrível o testemunho de Jó. É um homem extremamente rico, extremamente provido de recursos materiais, mas temente a Deus. E Deus sabia que ele não iria se afastar desse seu temor, dessa sua integridade. E Deus permite Satanás tocar a vida de Jó. Em outras expressões, Deus permite que Satanás venha cirandar como trigo
a vida de Satanás. Venha peneirar como trigo, não, a vida de Jó. Satanás venha peneirar como trigo a vida de Jó. E o trigo ele é peneirado para que ele perca ali, acredito que não só o trigo, mas outros cereais também devem passar pelo mesmo processo, para ele perder ali a capa, a cobertura. Ele é pisado, pisoteado, peneirado, para sair a palha, né, e ficar o grão, ficar a semente. E essa expressão Jesus falou de Pedro. Jesus falou, olha Pedro, em Lucas 22, versículo 31, 32, olha Pedro, Satanás te pediu a tua vida para peneirar como trigo, mas eu roguei por ti, para que quando tu se convertas, tu confirme os teus irmãos. Pedro estava já ali no final do ministério de Jesus, depois de 3 anos de convivência com Jesus. Depois de estar sentado num banco de escola bíblica dominical, como vocês estão, por 3 anos. E olhe que eu posso dizer que 3 anos no discipulado de Cristo pode muito equiparar de repente a 60 anos na nossa presença aqui na igreja. Porque não era só o momento do estudo que ele estava aprendendo. Ele estava andando com Cristo, ele estava fazendo as refeições com Cristo. Ele estava repousando onde Cristo repousava. Era um discipulado integral. Mas ele não estava convertido aos olhos de Jesus. O Evangelho, por mais que ele ainda tivesse convicção teológica, e a conversão não passa por convicção, não é somente, passa por convicção teológica, mas não é somente convicção teológica. Por mais que ele já tivesse dito, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus ter dito, bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas foi o Pai que te revelou. Por mais que ele tivesse a revelação teológica de quem era o Cristo, na concepção de Jesus ele não estava convertido. E Satanás havia pedido a Deus, como fez com Jó, a vida dele. E dá a entender que Deus permitiu, porque Jesus disse, eu porém roguei por ti, para que quando tu se convertas, ou seja, eu porém roguei por ti, não para que Satanás, eu roguei por ti para que Satanás não pudesse peneirar a tua vida, não, Jesus não desmentiu que rogou para que Satanás não peneirasse a vida de Pedro. Jesus rogou para que durante o ato de ser peneirado, ele passasse pela experiência verdadeira de submissão, de novo nascimento e de conversão genuína. Então, o que acontece com Jó, com Satanás rodear a terra e se apresentar diante de Deus e pedir a vida de Jó para peneirar, é algo que nós temos um espelho de forma muito clara na vida de Pedro. Mas nós vemos também de uma forma muito clara a figura já do nosso Redentor, do nosso intercessor, daquele que intercede por nós. Eu roguei por ti. E Jó também tinha essa imagem, ainda que turvada, mas ele, em certo momento, ele se levanta e diz, eu creio que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Né? Aleluia. E qual é o nosso dever, irmãos, diante dessas possibilidades? É sermos prudentes, vigilantes, apercebidos, não andarmos, como falei, entre aspas, de forma abestada. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, é um texto também que a revista faz menção. Vamos ler. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. É. Diz assim a santa palavra de Deus. Porque não ignoramos os seus ardis.
Ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, Peraí. e abriu-se uma porta do Senhor. Perdão, irmão. Na verdade era para ler o 10 e o 11. Em vez do 11 e o 12 era o 10 e o... lê o 10. E a quem perdoasse alguma coisa, também eu. Porque se eu também perdoei alguma coisa, a quem perdoei por amor de vós, com Cristo na presença de Cristo, para que não sejamos sobrejugados por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Então, irmãos, Paulo está falando de uma situação de mágoa, de ressentimento, e ele diz, olha, eu também perdoei, porque eu não quero ser vencido por Satanás, porque eu não ignoro os seus ardis, eu não ignoro a sua estratégia de atuação. Então, como eu falei, o exemplo de Ai, o exemplo de Balaão, às vezes Satanás não pode encontrar rupturas para entrar e fazer, mas ele vai conseguir se nós ignorarmos os seus ardis. Se nós guardarmos, um exemplo, é guardarmos raízes de amargura, mágoa, rancor, ressentimento, perdão retido. E é isso que Paulo fala aqui, olha. Em outra passagem, o texto bíblico fala, não se deixe pôr o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Né? Efésios capítulo 6, versículo 11. Efésios capítulo 6, versículo 11. Revestir-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Esse risco é algo que precisamos, eu vou passar, é algo que precisamos estar percebidos, irmãos. De nós nos revestirmos de toda a armadura de Deus. E toda a armadura de Deus passa por aonde? Passa pela nossa santificação, passa pela nossa postura de aprendizado da palavra de Deus, passa pela nossa dependência de oração. A falta de oração significa um espírito de prepotência. Quanto mais a pessoa entende a sua pequenez, a sua miserabilidade, a sua dependência, mais ele vai estar apercebido para estar em oração, em jejum, em consagração, em vigilância a Deus. E aí tem gente que defende teologicamente que Deus enxerga a fé da pessoa. E mesmo que a pessoa esteja jogando a fé dela para um meio errado, Deus tem misericórdia e abençoa, porque toda boa dádiva, todo bem vem do Pai das luzes, vem de Deus. Então há pessoas que interpretam isso como uma ação da misericórdia de Deus. Mesmo a pessoa pedindo a alguém errado, ele teve misericórdia e socorreu aquela pessoa. Né? Entretanto, eu vejo um choque violento com as outras passagens da Escritura, porque Deus fala em Isaías 42:8. Eu sou o Senhor, a minha glória não darei a outro, nem o meu louvor às imagens de escultura. Eu velo pela minha palavra para cumprir. Toda hora que a nação de Israel se emaranhava com a idolatria, Deus teve uma hora lá que ele manda o profeta repreender e as pessoas falam, não, nós vamos continuar oferecendo bolos à rainha do céu. Porque desde que a gente começou a oferecer bolo à rainha do céu, a nossa vida melhorou. A gente recebeu muito milagre. Aí Deus manda o profeta voltar lá e dizer, acho que foram o povo que tinha sido levado em cativeiro, e parece que não foi na Babilônia, mas foi no cativeiro babilônico, mas parece que eles tinham fugido de Israel no episódio do cativeiro babilônico, que tinha ido para o Egito. E Jeremias parece que passou um tempo lá e falta uma contextualização melhor. Mas
Aí Deus manda o profeta falar com ele, olha, pois é assim, pois avise eles, que nenhum deles vai voltar, nenhum deles vai ser restaurado. Quer? Fique aí com sua idolatria, mas nunca mais eu vou ouvir as vossas vozes, as vossas orações. Então, isso é um entendimento, é uma percepção, é uma visão panorâmica da atuação de Satanás e do destrinchamento do reino de Deus e do reino de Satanás no Novo Testamento. Nós temos o Antigo Testamento, Satanás dando resposta para o espírito de prostituição. Nós temos o Novo Testamento, Paulo falando que os gentios sacrificam aos ídolos. Na verdade, eles sacrificam aos demônios, porque é os demônios que recebem. Né? E nós temos um Deus zeloso pela sua palavra. E é importante a nossa percepção, irmão. Uma pessoa dessa, que recebeu uma graça de Nossa Senhora, não sei de quem, ela está com o evangelho obscurecido, como diz 2 Coríntios capítulo 4. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Né? Nós não estamos aqui cultivando uma religiosidade para a nossa vida. Nossa religiosidade não vai fazer sentido se você entender que seu compromisso com Cristo é somente para você e para sua casa. Não! Você está aqui para ser empoderado, envisionado, capacitado para ser luz aonde você for. O Evangelho, ele atua como nesse conflito entre as trevas e o reino de Deus. Né? Mas voltando, irmãos, tomai sobre vós toda a armadura de Deus. É preciso esse temor a Deus, essa percepção espiritual. O próprio Cristo nos ensinou a orar o Pai Nosso e nos fala: não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ou seja, em sua oração diária, dependa de Deus. Entenda que você pode ser tentado, você pode ser incitado, você pode ser induzido, pode ter já estruturas de pensamentos erradas, pode ter já ninhos. Nós não somos capazes de impedir de Satanás, como um pássaro, lançar um pensamento e sujar a nossa mente. Mas nós precisamos nos posicionar para que não deixar que esse pássaro comece a fazer ninhos, se entrelaçar, e daqui a pouco está com estrutura que a gente chama de opressão maligna. Né? Não é uma possessão maligna, é uma opressão maligna. Você está sendo oprimido. E lá aquela estrutura de tristeza, de angústia, de mágoa, de ressentimento, de promiscuidade, de luxúria, está sendo entrelaçada na sua mente. E nós precisamos estar apercebidos e não andar de forma abestada, como eu falei. Eu falo mais baixo porque se alguém ouvir pode interpretar mal. Porque tem um contexto que eu estou falando isso. Né? Estar apercebido e saber que é uma luta diária. Eu preciso estar aos pés do Senhor diariamente. Jesus me ensinou a orar dessa forma. Não nos deixeis cair em tentação. Livre-nos do mal. Pois teu é o reino, o domínio, o poder e a majestade. Estou tentando fechar. No 1 minuto que nos resta, eu queria trazer à tona o texto de Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Portanto, assim como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. O que é estar arraigado? É estar enraizado. O que é estar fundamentado, fundado, está estruturado, edificado sobre o fundamento e em crescimento. Precisamos ter essa postura, irmãos, de nos aperceber da realidade espiritual. Paralelo a essa realidade espiritual, existe toda a natureza pecaminosa que habita em nós. Então, esse sentimento de dependência a Deus, de realizar o seu devocional diário, de estar buscando ao Senhor integridade e não andar de forma abestada, mas de forma apercebida.
é o desafio dessa lição de hoje. Amém? Fiquemos em pé, vamos orar.